Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Vamos continuar aí com a nossas videoaulas de ética. Vimos o que é ética, vimos a visão do Aristóteles e vimos a visão do Kant. E aqui eu escrevi aqui um panorama geral de como que a ética era vista de acordo com os períodos históricos. O Aristóteles, no caso, se encontra nesse primeiro aqui, e o Kant, que a gente viu que era do século XVIII, já está mais na ética para os modernos. Vamos ver com calma cada um deles. Então, quando a gente fala de ética, hoje, a gente está nesse campo aqui, ética para os modernos. Mas ao longo da história da filosofia, a ética era vista de maneira diferente. Então, por exemplo, a ética para os gregos era diferente, olha só. A visão deles de mundo, de cosmo, era de um mundo ordenado, matematicamente perfeito, um mundo finito e geocêntrico, ou seja, que a Terra estava no centro de todo o universo. A gente viu o conceito do Aristóteles de eudaimonia, a ideia de você desabrochar as suas virtudes, atingir a potência máxima das suas virtudes, Ou seja, nesse mundo ordenado e perfeitinho, cada um tem o seu papel. Você tem que descobrir qual é o seu papel no mundo e se esforçar para ser virtuoso e cumprir bem o seu papel. E a ética, ela avaliava a vida, ela buscava, para os gregos, a melhor vida possível. A pergunta dela era, o que a vida tem que ter para ser boa? Avaliar a vida, que era a questão para os gregos, a questão da ética para os gregos. Já na Idade Média, é aquele período aí que a gente viu que era teocentrista, tudo girava em torno de Deus. A ética também visava buscar por Deus. Por quê? Porque o período medieval era uma época em que a filosofia não buscava a resposta, porque ela já tinha. A resposta era Deus. A filosofia então tinha que justificar a fé, certo? Então, a ética aqui, como eu procuro, como ter uma boa vida? Na Idade Média, o bem é Deus, a verdade é Deus, a gente já sabe. A questão é como que eu posso conversar com Deus, como eu posso atender e cumprir a vida que Deus quer, a vida religiosa. A virtude para eles era a fé, a esperança e o amor. O foco aqui era cumprir o que a religião manda, certo? Tentar entender o que Deus quer e fazer igual, porque Deus é o bem, é a verdade, certo? E a minha vida, a minha conduta, a ética, tem que se alinhar com as vontades de Deus. Já na Idade Moderna, que a gente já viu bem lá nas aulas de Renascimento, que rompe-se o teocentrismo e volta para o antropocentrismo, já a visão já é um pouco diferente. Olha só, o cosmos, o mundo, para os modernos, já não é mais ordenado igual era para os gregos. O cosmos aqui é desordenado, é infinito e é caótico. Então, para os gregos era tudo matematicamente certinho, a Terra era o centro do universo. Agora aqui na modernidade, cara, a gente nem sabe qual que é o centro, entendeu? É tudo caótico e infinito, a gente não faz ideia de qual é o nosso papel aqui, Porque os gregos achavam que a gente tinha um papel certinho a seguir. Aqui a gente não sabe mais. É tudo caótico, desordenado e infinito. E a ética para os modernos, ela não vai avaliar a vida boa, ela vai buscar a melhor convivência possível, estudar os atos isolados, todo ato conta. E a pergunta dela agora é o que uma conduta tem que ter para ser boa. Que é o que a gente viu aí da crítica do Kant para o Aristóteles. O Aristóteles vai dizer que a ética tem que ser prezar por uma vida virtuosa, e o Kant vai dizer, não, mas o cara pode ser virtuoso e fazer coisas erradas, agir de maneira que prejudica a convivência. O que interessa, então, na nossa concepção de ética, da concepção que vem lá da modernidade, é os atos isolados. A gente pode pensar, por exemplo, Pelé. Para o Aristóteles, show de bola. Aqui, cada ato do Pelé conta. Não é igual para os gregos, Pelé, não, o cara ficou excelente na virtude de jogar bola, então tá ok. Na modernidade, cada
ato do Pelé conta. Então aqui já tem, não, mas olha só, o Pelé não assumiu a filha dele lá, olha só, o cara pisou na bola, né? Isso aqui já conta. Para os gregos, como a vida é o que interessa, a vida completa, isso ia passar batido, porque ele atingiu a virtude e acabou. Maradona, mesma coisa, né? Jogava bola pra caramba, atingiu a virtude de ser jogador. Aqui não, mas ele batizou a água do cara lá, ele fez gol de mão, né? É cada ato isolado que conta. Bom, a gente já viu também esse filósofo aqui, Nicolau Maquiavel, na aula sobre o Renascimento, e ele é o primeiro cara que ele vai romper com a ética medieval. Ele que vai quebrar a ética medieval e vai começar a analisar aqui a ética dentro do paradigma da modernidade. Ele é considerado o pai da ciência política, como a gente já viu, porque o que ele faz? Ele torna a política independente da moral e da religião, né? Então, por exemplo, a ética aqui para os medievais, que seguia lá os 10 mandamentos, não matarás. Para Maquiavel, ó, se for para o príncipe se manter no poder, ele pode matar alguém. Se for para evitar uma guerra, na política você pode matar. Ou seja, ele tornou a política uma coisa independente da moral e da religião, certo? Ele inaugura assim esse rompimento com a ética medieval e essa passagem, né, para a ética moderna. E a gente viu também que a visão de ética dele era consequencialista. Ou seja, para a gente saber se a nossa ação, se o nosso ato isolado é bom ou não, depende da consequência. A gente viu que com Kant isso é ao contrário, né? Para o Kant depende da boa vontade, depende da nossa intenção. Já para o Maquiavel não, depende da consequência. No Kant eu dei aquele exemplo da loja de roupa, né? Do cara vender a roupa, que eu dei duas situações. Em uma, você na loja pensa em vender a roupa mais cara, mas depois pensa que seu chefe podia descobrir e decide vender pelo preço da loja. E no segundo exemplo, você vende pelo preço da loja porque era o certo a se fazer. Para o Maquiavel isso não tem diferença, porque a consequência foi a mesma. Você vendeu pelo mesmo preço. Para ele, então, o que vale é a consequência. Se você atingiu o que você quer com a sua ação, você agiu bem. Então, como ele escreveu o livro O Príncipe, para dizer como o príncipe deve agir, se o príncipe agiu e com essa ação ele conseguiu se manter no poder, tá beleza, ele agiu bem. Tá? A gente hoje chama esse estilo de ética de pragmatismo. Pragmatismo, ética pragmática. Ou egoísmo ético. Por quê? Porque o que vale é o que você quer. Se você consegue, com a sua ação, a consequência desejada, Maquiavel aprovaria. Né? Um exemplo que eu uso às vezes na aula é o seguinte: vamos supor que eu, professor Rafael, queira me tornar diretor da escola e que para isso eu mate o diretor atual. Eu agi bem? O Maquiavel ia perguntar: depende. Você conseguiu ser diretor? Se eu falar que não, ele vai dizer que eu agi mal. Se eu falar que eu consegui, ele vai dizer que eu agi bem, porque o que importa é que eu consiga o que eu quero, que a consequência me traga o que eu quero. Beleza? Esse estilo de ética consequencialista, né, que visa o fim desejado é comum em alguns setores da nossa sociedade, principalmente no setor do mercado. Né? Quando você vamos supor que você seja um patrão e você queira contratar um empregado. O que interessa é quando o cara vende, é a consequência. Se ele vende, ele é bom. Se ele não vende, ele é ruim. Também é uma maneira de pensar uma ética que visa apenas a consequência, que se justifique, né, pela consequência. Continuando então com a questão da ética consequencialista, né, que atribui valor da ação na consequência, a gente tem aqui uma outra, não vou dizer escola de pensamento, mas uma outra perspectiva, né, que ficou conhecido como utilitarismo. Tá? O cara que criou essa corrente filosófica, o utilitarismo, foi esse aqui, Jeremy Bentham, né,
E esse cara, até é bacana se vocês quiserem ver a imagem dele, porque ele foi um dos caras que ajudaram a fundar, ou foi muito importante para a fundação, da London College. E quando ele morreu, ele doou seus ossos para essa faculdade, né, para estudo, e o pessoal decidiu, como é que é a palavra mesmo? Embalsamou o corpo dele, e tá até hoje lá, para quem quiser ver, assim. O pessoal tira foto com o cara e tal. Se colocar o nome dele lá e ir em imagens no Google, já deve aparecer essas imagens dele. Tem uma salinha lá, tal, o nome dele em cima, um vidro, e o pessoal tira foto com ele e tudo mais. Enfim, ele criou essa corrente chamada de utilitarismo. E também uma ética consequencialista, né? Só que tem uma diferença da ética dele do que da ética que a gente viu com Maquiavel. Porque vejam só, ele pensou o seguinte, ó, toda ação gera uma consequência. E essa consequência pode gerar prazer ou dor. E é baseado no prazer e na dor da consequência da ação que ele vai dizer se o ato é bom ou ruim. Olha essa frase aqui. A utilidade de um ato é o valor líquido entre prazer e dor que são causados quando consideramos todos os afetados. Aí que está a grande diferença. Porque a ética do Maquiavel é, se eu conseguir o que eu quero, beleza. Agora não, eu vou calcular o prazer e a dor entre todo mundo que foi afetado pela ação. E não só do sujeito que está agindo. Certo? Então, tem esse nome utilitarismo porque eles pensam sobre utilidade. Uma ação útil. E o que é uma ação útil? Que cause mais prazer do que dor. Que evite a dor e procure maximizar o prazer de todos os afetados. Então, ó, princípio da utilidade. Mais prazer, menos dor, como consequência da ação. E ele considera todos igualmente. Todos igualmente. Olha a época que esse cara está falando isso. Quando ele diz de todos igualmente, significa que não interessa se você é nobre, se você é rei. Não. Todo mundo, o prazer e a dor é igual para todo mundo. Todo mundo sente igual. Não importa a sua hierarquia na pirâmide social. Tá? Então a ética utilitarista ela considera todos os afetados igualmente e também leva em consideração os animais. Porque os animais também sentem. Certo? Os animais também sentem. Inclusive, os filósofos demoraram muito para pensar sobre como agir com os animais, né? Porque desde antigamente a gente tem a visão de que o homem pode fazer o que quiser com o animal, que a natureza está aí para o homem usar dela, né? Na Bíblia tem isso, né? De que Deus fez os animais todos para servirem o homem, né? Aí um filósofo chamado René Descartes, um pouco antes dele, né, no 1600 e alguma coisa, pensou sobre o animal, mas ele pensou de uma maneira negativa. Ele pensou, sim, o homem tem consciência, o animal não. Então ele também não ligou de fazer mal aos animais, porque para ele animal não tem consciência, então beleza, né? Não tem razão quanto o homem, então beleza, pode fazer mal. Já esse cara falou, ó, o que importa não é se tem razão ou não, é se sente dor ou prazer. E isso o animal sente. Então, também inclui o animal na ética dele. Então, gente, a minha irmã que está gravando, ela faz veterinária, né? Ela falou de um exemplo interessante que caiu num curso que ela fez sobre a ética utilitarista, né? Tinha uma questão nela, ela acabou de me contar, de que usou o Bentham e falou, ó, é correto um burro carregar o dobro do seu peso em carga para levar comida para uma cidade, para um vilarejo, né? E sim, é correto, porque levando em conta o prazer que o burro ia gerar com a ação dele, né, vale a pena, porque tem, claro, a dor do burro, que é levada em conta, mas ele vai gerar prazer, vai trazer comida para muitos afetados, para muitas pessoas. Então, na conta utilitarista de prazer e dor, fecharia legal. Então, ó, como calcular, né, esse equilíbrio de prazer e dor? Aqui tem algumas palavras, né, que o Bentham escreveu, que é para serem levadas em conta
quando a gente for calcular prazer e dor na consequência da ação. Então, primeiro, intensidade. Porque tem algo que é incrivelmente doloroso, tem algo que é pouco desconfortável. Né? Isso tem que ser levado em conta, a intensidade da dor, a força. Outra, a duração. Né? No caso do burro, podia ser uma viagem tão longa que ele não poderia suportar, né? Aí não ia nem conseguir atingir o seu propósito. Duração, se a dor vai doer por um tempo pequeno, um tempo longo. Isso aqui que ele colocou como certeza seria a probabilidade de ocorrer prazer ou dor. Por exemplo, tem coisas que a gente faz e a gente não sabe se vai gerar prazer ou dor. Né? Não tem como a gente ter certeza sobre isso. Mas tem coisas que a chance de gerar prazer é alta. A gente sabe, pô, se eu fizer isso, a chance de gerar prazer é alta. Ou a chance de gerar dor é alta. Então tem a ver, isso também é levado em conta no cálculo utilitarista. Proximidade entre causa e efeito. Ou seja, eu faço algo agora. E ele vai gerar prazer ou dor rapidamente ou daqui a algum tempo. Né? A ação que eu fiz agora, ela vai gerar dor agora ou daqui a 5 anos? Então, isso também é levado em conta. Fecundidade. Probabilidade da dor dar origem a mais... Não, desculpa, não é dor. É probabilidade de dar origem a mais do mesmo. Pode ser tanto dor ou prazer. Né? Ou seja, se eu fizer algo que cause dor, né, mas essa dor pode ter fecundidade, ou seja, essa dor que foi originada pela minha ação pode gerar mais dor. Mais dor. Ou esse prazer que foi gerado pela minha ação pode dar mais prazer ainda. Né? É algo que é fecundo, né? Tem uma fecundidade nessa consequência de prazer e dor. Né? Por exemplo, você, sei lá, dá um videogame para o seu sobrinho, um exemplo. Gerou uma felicidade. E cada vez que ele compra um jogo, ele pode ficar ainda mais feliz. Né? Tem uma porção de jogos aí, ele pode sempre ficar feliz com outros jogos. Né? Ou seja, é um prazer que tem fecundidade. E esse aqui que ele chama de pureza é a possibilidade do prazer dar origem à dor ou a dor dar origem ao prazer. Eu estou fazendo algo que vai causar uma consequência dolorosa agora, mas eu sei que essa dor depois vai se transformar em prazer. Aquela clássica, né? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Né? Seria um esforço para você ser recompensado depois. Né? Ou o contrário, que é o que os utilitaristas pretendem evitar. Um prazer agora que causa uma dor depois. Bom, beleza. Então, o cálculo utilitarista é feito levando todas essas características aqui que eu falei, esses critérios em conta. Tem um outro filósofo, também utilitarista, que vai surgir depois, chamado John Stuart Mill, que ele vai criticar algumas coisas do Bentham, né? E ele vai propor que a gente avalie também a qualidade. Ou seja, Bentham ele está pensando sempre na quantidade, no fator quantitativo. Né? Quanto de dor, quanto de prazer. E o Mill vai falar que tem qualidade, tanto no prazer como na dor. Ele vai dizer, por exemplo, que o prazer intelectual é sempre superior ao prazer físico, ao prazer do corpo. Olha essa frase dele aqui. É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Ou seja, ele colocou uma qualidade no prazer intelectual. Tá? E se o tolo ou o porco são de uma opinião diferente, é porque só conhecem o seu lado da questão. Eu espremi um pouco para caber, né? Mas, ou seja, um porco e um tolo é incapaz de sentir prazer intelectual. Então, se eles discordam, é porque só conhecem o lado dele, não conhecem esse prazer intelectual que para ele é superior. Tá? Então, ele vai trazer esse aspecto da qualidade ao invés da quantidade. Um exemplo clássico que é sempre usado quando fala-se de utilitarismo é o dilema ético do bonde. Né? Por exemplo, você está dentro de um bonde e esse bonde ele está prestes a matar 5 pessoas. Ele perdeu o freio, você tenta frear e não consegue, ele está prestes a matar 5 pessoas. Só que você tem a possibilidade de desviar o caminho do bonde
e ele vai para uma outra rota onde ele mate apenas uma pessoa. O utilitarista vai dizer que sim, você deve desviar para ele matar apenas uma ao invés de 5, né? Porque a proporção de prazer e dor requer que você faça isso. Você vai causar menos dor matando só uma pessoa do que 5, né? E uma problemática que é trazida para a ética utilitarista é quando a gente pensa, né, em algumas outras questões que isso se torne um pouco mais difícil, né? Você sempre prezar pelo maior número ao invés de prezar ao invés de pensar em uma pessoa apenas. Tem uma questão que foi levantada para criticar, né, a visão utilitarista, que é você se pôr em uma situação onde você é um médico e você ter 5 pacientes que precisam de transplante de órgão. Cada um precisa de uma coisa. Um precisa de coração, outro precisa de pulmão, enfim, tem 5, cada um precisa de um órgão. É correto você tirar a vida de um paciente saudável para salvar os 5? Aí fica um pouco mais complicado do que a primeira situação do bondinho, né? E se for seguir a ética utilitarista à risca, sim, você vai ter que, seria correto tirar a vida desse paciente saudável, que não tem doença nenhuma, para pegar os órgãos dele e salvar 5 pessoas. Bom, é isso. Estou passando atividade para vocês sobre as éticas que a gente viu, tanto do Aristóteles, do Kant e a ética utilitarista. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp, e-mail ou Google Classroom. Valeu!